E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, estudando as obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e o trabalho constante dos bons espíritos para podermos comentar mais um pouco sobre a obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 47, A Volta de Laura. E o parágrafo foi qual, Tereza? A gente vai começar o sexto. O sexto. Creio. No programa passado nós comentávamos ainda sobre vamos dizer assim, a receptividade, né? Teve uma festinha para a despedida de Dona Laura, porque ela vai reencarnar. Interessante, né? Essa visão real da vida, a vida do espírito, daquela comemoração que se faz da reencarnação de um espírito assim trabalhador, um espírito que está querendo realmente a sua melhora, está decidida pela sua melhora íntima. E a gente observa isso na história do livro pelo trabalho que ela desenvolve na colônia, no Nosso Lar, né? Atendendo aqueles mais necessitados, sempre com alegria, com dedicação. Não é o trabalho em si, não é o bônus horas em si, como tem um capítulo só dedicado a isso aqui no livro, mas é como se faz esse trabalho, de que jeito que se faz. E aí, através disso, o reconhecimento, né? Ela vai reencarnar. E o interessante que nós comentamos é que na sua despedida ela vai se preparar para o tratamento, para restringimento do perispírito e poder reencarnar. A sua despedida que é feita, a pessoa apreensiva é ela fica circunspecta, como diz André Luiz, mais grave. E nós relatamos isso porque comentamos sobre isso, que é interessante, porque a responsabilidade que ela está vendo, está enxergando, daquilo que ela vai ter que enfrentar pelo conhecimento que ela já adquiriu na colônia, né? Pelo conhecimento através do trabalho, do estudo, e aí com isso ela está tendo uma visão real do que ela vai ter que enfrentar, das dificuldades, e isso a deixa apreensiva. Diferente dos espíritos superiores que pedem para vir à Terra justamente sabendo da dificuldade que vão atravessar, mas que para eles é um prazer, é uma satisfação. Mas aí já é espírito superior. Nós demos o exemplo aí da Alcione, do livro Renúncia, Célia, do livro 50 Anos Depois, e outros mais, né? E a Lívia, do livro Há 2000 Anos, são espíritos já que vêm à Terra, vêm para nos dar exemplo, né? De resignação, de coragem, de fé, e que tantos outros contemporâneos nossos ainda aí, que existem, e muitos no anonimato. E aí lemos também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, capítulo 18, em que muitos chamados, poucos os escolhidos, em que Allan Kardec comenta o dizer de Jesus, que muito se pedirá àquele que muito que recebeu. Aquele que muito recebeu de luzes, do conhecimento, vai ser pedido mais, porque a sua responsabilidade aumenta, a consciência, que é onde está escrito as leis de Deus, conforme se lê na questão 621 do Livro dos Espíritos. Elas estão escritas na consciência. Então, na medida do nosso aprendizado, as leis de Deus vão aumentando o seu volume de conhecimento na consciência de cada um. Então a responsabilidade vai aumentando. Daí a apreensão da Dona Laura aqui. Mas vamos continuar então no capítulo... Parágrafo 6. Creio... Que começa assim, que é a Dona Laura falando. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento.
detalhes sobre essa questão de preparação para o espírito reencarnar. Cada um vai reencarnar numa condição necessária ao seu processo evolutivo, cada caso é um caso. Mas o método de restringimento, de preparação, é basicamente o mesmo para todos. Mais detalhes sobre isso no livro Missionários da Luz, também de André Luiz, em que ele detalha a reencarnação do personagem Segismundo. Se não me engano, a partir do capítulo 12 já começa. E o 13, que é o maior capítulo que o André Luiz tem em todos os volumes, que é o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, onde dá uma explicação sobre essa questão que ela está falando aqui do serviço de preparação, que é o restringimento do perispírito. É muito legal lá, é um estudo realmente muito bacana. A gente vê que reencarnar realmente é um desafio, então precisa de preparação. Só que, pelo que a gente vê aqui, a mãe do André Luiz, ela não fala no tempo de preparação dela. Mas a gente tem o relato de um espírito superior, que é a Alcione, que ela diz que vai ter que se preparar em 10 anos. No livro Renúncia, no livro Renúncia. Também de Francisco Então, Campos Xavier. diferente, porque ela vai tocar, assim, ela vai tangenciar, vamos dizer assim, a vida de muita gente, vai influenciar, ela vai também ter a missão de trazer harmonia, né, noções de harmonia nova para a Terra. Então, o preparo dela é 10 anos. Da Dona Laura é menos de 1 ano. Por quê? O André Luiz aqui, a gente está no final do 1º ano dele. Ela não falou nada de que estava se preparando para reencarnar. Ela só vai falar agora, né, que a gente está mais ou menos em setembro, 9 meses depois é que ela vai comentar sobre isso. Então, a gente vê que os espíritos superiores, esses que vêm em missão, que vêm ajudar, eles têm que ter um preparo maior, né? Eles têm que estudar, porque assim, e por que a Dona Laura está também tão apreensiva? Porque a gente, quando encarna, a gente vai viver, né? A gente vive numa rede com muitos relacionamentos de amigos e de inimigos, e de pessoas indiferentes. Então, a gente vai viver, né, tocando a vida de todo mundo. E a gente também não pode imaginar, ou talvez até imagine lá, a Dona Laura, a preocupação também, é que todo mundo tem livre-arbítrio. Eu posso falhar, porque fazer escolhas erradas, mas o outro que vai conviver comigo, que me prometeu algumas coisas no mundo espiritual, pode também abortar a ideia, abortar o planejamento. Deixa eu me fazer um pouco mais clara. No livro No Mundo Maior, tem o caso da Antonina. A Antonina, ela é uma moça pobre, isso está no capítulo 13 do livro No Mundo Maior. Ela é uma moça pobre e ajuda o noivo dela há anos, para que ele possa estudar, porque os dois são pobres, e ela trabalha para ele poder estudar. Ela, de alguma maneira, ela sustenta o rapaz para que ele possa se formar em médico. O que acontece? Quando ele se forma em médico, ele chega para ela e diz que a condição dele social melhorou, que ele agora é um médico e ele não pode casar com uma pessoa pobre. Então, esse espírito, ela fica desesperada, porque ela contava com isso. E pode ser que isso tenha sido um planejamento a nível espiritual. Era para eles casarem, ficarem juntos, mas ele desertou vamos supor, ele abortou, entre aspas, a missão, o planejamento feito antes. Então, o medo da encarnação, né, dos espíritos que já têm, como o Marco falou, um conhecimento maior, experiências, eles sabem que eles podem falhar, mas que também quem vai conviver com eles e que às vezes prometeu ajuda, na hora tem o livre-arbítrio e acaba, não cumprindo as promessas. Por isso, o medo,
não é? Porque a encarnação nossa, ela serve para que a gente coloque as nossas virtudes em prática, para que a gente possa refazer lições mal feitas do passado, mas a gente não vem sozinho, a gente vem, né, como se fosse uma rede em que está todo mundo interligado, né, aqueles que vão conviver conosco. Então, por isso, a dona Laura, como ela não tem conquistas reais ainda em virtudes, como nós também ainda não temos, para nós vai imperar essa preocupação, esse medo, essa angústia. Relembrando que a mãe do André Luiz, por isso ela mora numa colônia superior, ela está muito menos, não que ela não tenha preocupação, lógico, mas ela está muito menos angustiada do que a dona Laura e muito menos do que o Segismundo, esse então, coitado, né? Ele está desesperado, tanto que eu acho que se dependesse dele, ele recuaria, não ia querer reencarnar, mas os espíritos vão dar força, né? Força para ela, né? No caso, para o Segismundo, para que ele possa. Então, a gente compreende a preocupação de todos os espíritos, né, ao nosso nível evolutivo, quando eles precisam reencarnar, porque eles sabem que eles podem falhar. Quem vem para dar apoio, para dar apoio no sentido de estar junto, né, de conviver, podem também falhar no que prometeram. Então, esse é a grande preocupação para uma nova reencarnação, não é? Vamos seguir mais adiante um pouquinho. Vamos. Então, ela diz assim, então o André Luiz diz assim, e com um olhar algo triste concluía, como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou estimulando-a. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Aí nesse parágrafo tem alguns ensinamentos para nós. Primeiro, ele diz assim para ela, olha, animando, né? Estimulando. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Quer dizer, condições de preparo. Todo mundo tem que seguir, quer dizer, olha, reencarnar, todo mundo tem que reencarnar. Uhum. É uma necessidade nossa, né? É uma lei. Aliás, necessidade e lei, imposição. Não tem como evoluir fora do corpo. Nas nossas condições não tem como. Temos que reencarnar. E isso está bem explícito, só antes de seguir adiante, está bem explicado na questão de número 100. Deixa eu ler aqui, para não ficar só pensando que é opinião nossa, né? E não é. Na questão de número 100... primeiro, na 166. Como pode a alma, de O Livro dos Espíritos, que não alcançou a perfeição, que é o nosso caso, durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Isso é na 166. E na 136... Peraí. Não, na 132... Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então é uma imposição. Então é uma lei. Não tem como fugir. Então o que ele está dizendo aqui para ela, seguir encarnado nas suas condições é uma glória. É uma glória para você, porque você tem o aprendizado daqui. Você vai bem preparada. É igual a gente fazer um vestibular difícil aí para uma faculdade mais difícil ainda, num cursinho bem preparado e o outro que estudou só numa escola pública. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Como é que vai ficar mais bem preparado? Não é? É mais ou menos assim. Só que lá no plano espiritual não tem a injustiça social que temos aqui. Lá basta querer. Aqui não é bem assim, né? Mas é assim que ele está dizendo para ela. Então, fazendo uma analogia com o que ele está falando aqui, de uma glória seguir para o mundo, e ela está preocupada com o que ela vai enfrentar, vamos fazer uma analogia com Allan Kardec.
No livro Obras Póstumas, no capítulo 21 da segunda parte, intitulado Imitação do Evangelho. Por quê? Porque o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro título que Kardec coloca é justamente Imitação do Evangelho. Depois, com a orientação dos Espíritos, ele muda para o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, ele tem uma comunicação, através de médiuns, para ele, dizendo sobre o lançamento que vai se verificar do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi em 1864. 3 anos depois, aliás, 7 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Tá o preparo que os Espíritos tinham que fazer para a publicação do Evangelho, porque é justamente o que vai te dizer aqui no Obras Póstumas. E o Kardec pergunta, o que dirá o clero? Porque era o estado vigente na época que dominava. A resposta é que o clero gritará, heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e tal. E ele vem explicando, mas mais adiante, o que mais nos interessa é o seguinte. Ele dizendo para Kardec, entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, olha como é que eles chamam Kardec. Sim, caro mestre, prepara-se a grande batalha. Aí mais adiante assim, olha, tenho, porém, fé em ti. O Espírito está falando com ele. Como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Né? Prepara-te para a luta. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Mas aqui, peraí, o que eu queria ler está aqui, ó. A tua fé é como um muro de aço. Isso, que eu me perdi aqui na leitura, desculpa. A tua fé é como um muro de aço. O que é que eles estão falando para Kardec, né? Para ele ir, porque aqui mostra uma certa apreensão de Kardec, se a gente lê direitinho, mas os Espíritos estão dizendo, ó, temos fé em ti, assim como tens em nós. Uhum. Jesus não ia escolher qualquer um, é claro, não é? A tua fé é como um muro de aço. Então, coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de um modo muito particular. Paris, 14 de setembro de 1863. Então... mostrando que ele vai ter apoio. Ninguém está sem apoio na encarnação. Exatamente. A analogia que nós queremos fazer com a Dona Laura, cara, guardada as proporções da Dona Laura para Kardec, mas é que todos nós temos a proteção dos bons espíritos. O problema é a nossa sintonia com eles. Aí é que é a apreensão. É isso a apreensão da Dona Laura. Será que ela vai ter a mesma sintonia no corpo que ela tinha no nosso lar? Porque o ambiente lá é um, aqui é outro. Mas a prova está aqui. E isso é uma lição para todos nós, para que a gente não desanime nunca e sempre fique vigiando o nosso comportamento, né? Sabendo que em torno de nós, como em torno de Kardec, tem a presença dos bons espíritos, sempre. O problema é a sintonia. André Luiz vai explicar melhor essa questão para a gente, dessa questão que o ministro diz para ela, que as horas de serviço dela, né, estão a favor dela, o trabalho que ela fez na colônia. André Luiz vai explicar um pouco melhor sobre isso no livro Ação e Reação. No capítulo 7, ele escuta uma preleção do ministro Sânzio. E esse ministro vai explicar para ele em detalhes o quanto o trabalho no mundo espiritual, o estudo, a reforma íntima no mundo espiritual ajuda a gente na encarnação. Olha o que o ministro fala no livro Ação e Reação, capítulo 7. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de autorreajustamento na vida espiritual, antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição, garantindo-nos uma infância e uma juventude repleta
repletas de esperança e tranquilidade para as recapitulações a se efetuarem na madureza, exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, nos quais a alma é compelida a tolerar rígidos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno. Então, aqui nesse livro, o André Luiz abre para a gente, na preleção do ministro Sânzio, que o trabalho que a dona Laura fez lá de milhares e milhares de horas de serviço vão poupá-la das recapitulações na infância e na juventude. Ela só vai encarar os problemas mais difíceis na madureza, quando o espírito realmente ele já está mais senhor de si, ele já está mais amadurecido. E o ministro diz que apenas aquelas pessoas que estão em expiação, aí mesmo tendo trabalhado, elas têm uma dívida muito grande, elas têm algo a resgatar muito sério e desde o ventre materno já começa na expiação. Nesse mesmo livro, a gente vai ver também, deixa eu só tentar abrir aqui, a gente vai ver no capítulo 10, só um instantinho. O Silas vai falar, né, nesse livro, Ação e Reação, os dois mentores são o Druso e o Silas. O Silas vai falar para o André Luiz que a gente pode ter, deixa eu ver onde é que está aqui, que o trabalho no mundo espiritual pode nos ajudar também, não é? Como é que se diz? Granjeando amigos, né? O Silas, ele diz assim, capítulo 10. Qual livro? Ação e Reação, mesmo livro do Sânzio, né? Do que a gente comentou. Ainda ontem lhes falei dos meus desajustes de médico fracassado e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me nas regiões inferiores que me servem de domicílio ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Causas, ele estava conversando lá com os dois obsessores, sim, procurando ajudar espontaneamente, além dos deveres que me são impostos na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina, alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. Então, além do trabalho do Silas, que é, né, lá onde ele, no posto lá de socorro, eu acho que é a Mansão Paz, que ele trabalha, ele ainda vai nas esferas superiores, deve ser nas horas de folga, ainda vai cuidar de espíritos mais endurecidos, porque ele já entendeu que ele, com isso, ele vai granjear amigos, como Jesus falava, apesar de ser um médico falido, mercenário que era, né, mas ele vai tentar ajudar o número de pessoas para que ele faça uma sementeira maior de simpatia. Mas nós estamos terminando o programa de hoje e no próximo programa a gente vai retomar esse assunto e a gente vai ler um pouquinho mais nesse capítulo para ficar bem amarrado isso que Jesus falou: granjeai amigos com a riqueza das vossas iniquidades. Vamos nos despedir agora, desejando muita paz a todos, que Deus abençoe vossas vidas, vossos lares. Gostaríamos de mandar um abraço também para a nossa companheira Célia Regina de Itapira, lá em São Paulo. Nossa ouvinte assídua também, um grande abraço. E relembrando a todos que hoje lemos o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.